Salve, salve, amigos do canal! Sejam bem-vindos a mais um episódio marcante aqui na nossa primeira temporada de indicação de livros, reviews, comentários e trazendo sempre livros especiais aqui para vocês, principalmente relacionados a crescimento de carreira, crescimento pessoal, negócios, vendas, marketing. Mais um vídeo aqui que eu tô fonho, essa gripe que não sai, mas muito feliz aqui de estar aqui mais uma vez, indicando, certo? Se você já conhece o canal, nossa primeira jornada aí, nossa primeira temporada, nosso primeiro ano de canal, tá? E segue, curte, comenta, compartilha aí com seus amigos para quem fizer sentido, tá? Para você, familiares, e é muito importante para a gente que está começando a ter bons feedbacks, ter comentários, ter indicações de livros, né? Já li alguns e certamente tenho alguns aqui na frente aqui para trocar ideia com vocês e trazer, mas estou sempre lendo e buscando novas indicações, novos livros, novas referências. Quando me deparo com bons livros, certamente em algum momento eles farão sentido de estar aqui no canal com você, tá bom? Hoje trazendo um livro clássico, certo? Realmente dessa pegada de gestão de negócio, tá? Vamos lá, até respirar, porque esse é um livraço, livraço. Gestão de alta performance de Andrew Groove, ex-CEO da Intel. E só vou começar dizendo assim, ó. Este livro exerceu um importante papel no desenvolvimento do meu estilo de gestão. Quem disse isso não fui eu, nem nenhum outro perdido, foi o Mark Zuckerberg. Velho, esse livro aqui, se você vê as indicações, Peter Drucker, a galera só CEO barra pesada mesmo, a galera gigante, o prefácio é de Ben Horowitz. E aí, se você vê, velho, é realmente um livro que marcou todo um... Ainda é realmente um livro muito relevante que está no mundo dos negócios, que fala sobre gestão, que vive gerenciamento de gestão, né, dentro das empresas. E eu vou partir para cima aqui, velho, do livro. Isso aqui, se você trabalha dentro do ambiente corporativo, lidera, de certo modo, equipes, por menor que sejam, esse livro, ele faz sentido para você. E aqui é muito legal, assim, porque, de fato, esse livro, ele tem um tom especial em alguns aspectos, né? Trazer um pouco da ideia do Ben Horowitz, quando ele faz o prefácio aqui, ele fala assim, rapaz, eu passei a considerar esse livro uma obra-prima com o passar dos anos. Porque, primeiro que aí ele fala, né, Andy Grove foi o maior professor que eu já conheci. Não sei, depois eu vou até pesquisar qual era a relação deles, se eles trabalharam juntos, alguma coisa do tipo. Mas ele fala, foi o melhor professor que eu já conheci. Ele realmente tinha essa capacidade. Aí ele fala de três aspectos, né? Que ele consegue colocar em frases, às vezes em parágrafos, um conhecimento e um ensinamento que escritores menos talentosos fariam em um livro inteiro para tentar explicar. Porque, de fato, o que ele estava falando é algo que ele viveu durante 20 anos de gestão, né? Então, é um cara que realmente consegue trazer o grau de sofisticação da simplicidade. Então, quando você consegue realmente transmitir uma ideia de maneira simples, é porque você chegou no mais alto patamar, né, de entendimento de como aquilo de fato funciona. Aí ele fala dois que traz elementos normais, conhecidos no meio de gestão, mas consegue extrair insights particulares ali, né? E três, perfeito. O terceiro ponto que ele traz, quem sabe faz ao vivo aqui, né? Aí sim, o terceiro ponto que ele elenca é que muitos dos livros de gestão, eles são feitos para você entender o básico de como funciona a gestão. E esse não. Esse ele traz elementos para você atingir a excelência na gestão. A adicionaria é que muitos dos livros eles foram desenhados e feitos e às vezes parece que eles só falam com pessoas que são diretores, etc., de uma grande corporação. E esse livro, ele traz em essência muito dos elementos, e o próprio Andy Grove fala isso, que a intenção era exatamente trazer essa clareza, né, do que é a gestão, de como ter equipes de alta performance
para o gestor médio, que é o gestor que vai ter ali, sei lá, 5, 6, 8, até, sei lá, 30 pessoas abaixo dele, no sentido, né, de que, de algum modo, sob a influência direta ou indireta dele, ou até que sejam mais, vamos dizer, 100 pessoas, mas que não é o topo do topo da cadeia corporativa, vamos dizer assim, mas é a galera que está ali trabalhando e é quem toca de fato a operação e quem faz os negócios acontecerem, né? Principalmente em negócios grandes, esses são os gestores que estão ali no campo operacional, pode-se dizer assim, né? E aí, assim, primeiro ponto, né? Eu diria assim que ele tem 3 elementos e 3 braços. O livro é dividido em 4 partes, tá? Uma é sobre produção, que é a parte da fábrica do café da manhã, que é sensacional, eu vou comentar aqui. 2 é a gestão do trabalho em equipe. Aí ele vai trazer alguns elementos do que é gestão, das ideias de alavancagem, das reuniões um a um, de desempenho, motivação, capacidade do funcionário de exercer determinadas coisas. E aí ele fala, né? A parte 3 é uma equipe de equipes e 4 são os players. Mas eu vou me dar a autonomia de dividir essa ideia primeiro, assim, produção, alavancagem e desempenho, tá? Que são... O livro, sem dúvida, vale a pena, tá? É realmente um livro, para quem está no mundo corporativo, é sensacional. Eu já li alguns livros de gestão e você pegar um livro, cara, que seja feito por um cara da patente de Andy Grove, que tem 270 páginas, velho. Às vezes eu brinco com alguns amigos que o livro não precisa ser grande e eu não tenho preconceito com o livro grande. Eu leio o livro grande, leio o livro pequeno, leio o livro minúsculo, tá tudo bem. Que traz alguns elementos conceituais, soft skill, coisas do tipo. Eu realmente acredito que não faz sentido os livros serem grandes. Isso é uma opinião, evidente, né? E eu acho sensacional, você pega um livro de 280 páginas, 300 páginas, 350 páginas, e é um mega livro, assim. Em cada 5 páginas você extrai um conhecimento relevante aqui desse livro. E por isso que eu digo, por exemplo, se você fosse trazer mais elementos, trazer outros conceitos atrelados para ter um livro de 600 páginas, talvez fizesse sentido ser um segundo livro, sabe? Porque a coisa ia ficar tão extensa, tão grande, tão densa, que não faria sentido esse livro tão grande. E inventei, né? Mas ele parece que concordava com isso. E o livro é pequeno, ele traz muitos elementos da gestão e gestão de alta performance sob seu próprio entendimento, tá? E assim, primeiro ponto, velho, é essa parte da produção, né? O Andy Grove, ele CEO da Intel, etc., uma empresa que, queira ou não, né, apesar de os produtos que ela fabrica irem parar na mão do consumidor final, de um cliente, de uma pessoa física, muitas vezes, não só as empresas, mas é uma empresa de base tecnológica que tem produção industrial. A ideia da produção industrial e os impactos da eficiência na indústria está muito vinculado, né? Tipo, a maquinário, a processos, a testes, né, de inspeção. E aí ele traz isso aí, esse olhar, né? Ele fala de etapas limitantes, inspeções variáveis, indicadores de qualidade, sejam qualitativos ou quantitativos. Sensacional, sensacional, sensacional. E ele faz isso, ele consegue fazer isso com uma fábrica de café da manhã, que é como se fosse, no fim das contas, uma cozinha, né, de um restaurante. Só que aí ele brincou, a fábrica do café da manhã é o nome da primeira parte. E aí ele vem falando sobre o processo de você preparar um ovo, de você torrar um pão e o quanto aquilo tem que ser previsível, assertivo, no tempo correto, com os insumos, ao mesmo tempo. Rapaz, é sensacional. Assim, aí ele traz aqui noções básicas de produção e a gestão da fábrica do café da manhã. Esse livro é 50 páginas aqui. Na verdade, ele começa na 30 e vai até a 70. É basicamente 40 páginas. E é um show. Show, assim. Logo de cara, ele já traz um olhar que eu considero, assim, singular, vamos dizer, que você não vai achar em outros livros. Não me lembro de ter visto algo tão trivial, trazido tanto, né, da ideia da indústria, aquela coisa grande, complexa, etc. E ele rebaixando isso aí para um nível
de uma cozinha. E aí ele trazendo os elementos do que faz sentido para a indústria, do que faz sentido para um processo ser eficiente, seja com relação a como é que você identifica as etapas limitantes do processo, como é que você mitiga determinados riscos, como é que você trabalha com as inspeções, né, para você, ao mesmo tempo, não atrasar o seu processo, tornar lento, mas ao mesmo tempo você ter assertividade e você não deixar determinadas, vamos dizer, que ele fala, né, inspeções, que elas têm que ser vinculadas a atividades de baixo valor, né, como se fosse assim, você não pode deixar para ver que um ovo está estragado quando você já preparou o sanduíche e aquilo já, basicamente, você já usou todos os insumos ali, as horas das pessoas, e a maquinária, energia, etc. E seria muito mais eficaz que no momento do recebimento dos ovos, né, você já tivesse a inspeção para ver se os ovos estão estragados ou não. E coisas assim, elementos que é um capítulo recheado de insights. Cada parágrafo tem um insight, então recomendo mesmo a leitura. E aí vou avançar um pouco, né? Que é a parte da gestão e do trabalho em equipe e uma coisa assim sensacional. Tem duas ideias assim que ficaram mais marcadas para mim sobre gestão e sobre pessoas, tá? E eu vou falar isso no fim do vídeo. Mas no meio vocês já vão pegar a ideia, tá? Eu já vou pincelar sobre isso indiretamente, né? E aí ele fala sobre gestão. E ele comenta que ele trocou uma ideia com alguns gerentes e os questionou, né, o que era o trabalho do gestor. Qual é o resultado do seu trabalho? Né? Como é que eu posso medir o resultado do seu trabalho? Algo nesse sentido. E claro que é uma pergunta que pode ser respondida de várias formas, mas os gestores, ele comenta que os gestores, era engraçado, eles não tinham clareza do que era o resultado do trabalho deles. Porque boa parte dos gestores, eles responderam, né, esses gestores médios, como a gente está chamando aqui, como o livro chama, como eu já citei aqui, né, aquelas pessoas que vão ter homens, mulheres e tal, que são líderes e que vão ter 5, 10, 20, 30. E aí essa galera, ela respondia muitas das vezes, eu faço relatórios, vejo o número dos indicadores, eu converso com os liderados. E aí foram citando assim as atividades que eles costumam fazer, tá? E o Andy Grove é categórico com isso, assim, fala, a primeira coisa que a gente tem que ter é clareza de que o resultado do líder, na verdade, é o resultado de toda a equipe. Então, o que a sua equipe for capaz de produzir, de transformar, de gerar, de inovar, de criar, de produzir ali dentro, é o seu resultado. Então, quando um gestor ele está fazendo uma troca de ideias com o liderado, colhendo informação, um elemento novo, está preparando um relatório, está mandando e-mail, aquilo não é a atividade fim, é um meio, né? Exatamente para manter uma comunicação alinhada, para manter o nível de preparação, o nível de entendimento de todos, para a coisa acontecer, para os resultados acontecerem, que isso não pode ser perdido de vista, sabe? Que realmente o trabalho do gestor, ele não está diretamente ligado ao que você produz, quantos e-mails você manda, quantos relatórios você produz. Na verdade, ele está vinculado a o quanto cada pessoa e cada membro da sua equipe, e principalmente a equipe em conjunto, está produzindo, sabe? Então, essa, assim, apesar de ser uma ideia simples, né, em certa medida até trivial, assim, até básica, mas é uma coisa que sai de cena, né? E eu brinco aqui que eu não sou leitor profissional, tá? Eu não faço disso da minha vida. Eu, ao mesmo tempo que esse período, né, que eu já relatei aqui em outros vídeos, que eu comecei esse hábito da leitura, que eu incentivo a vocês, que eu provoco vocês com indicações, com livros e falo dos benefícios e o carinho que eu tenho pelos livros e o prazer que eu tenho vinculado a esse hábito, né? Vai ter a pessoa que vai descer para malhar, a pessoa vai se esforçando 100% porque ela não gosta ou ela ainda não tem aquele hábito, mas vai ter a galera que, acorda todo dia ansioso para ir lá, para malhar, para botar aquela energia para fora.
E com os livros eu tenho esse nível de prazer, né? E é uma coisa que, independente de onde eu esteja, eu faço, tá? Mas, e que eu considero que me ajudou na vida, tem me ajudado a trazer novos elementos, trazer ideias, criatividade. Você amplia completamente a sua capacidade do pensar, né? E do colaborar dentro de uma equipe de trabalho, etc. Mas eu sou engenheiro, mas aí é um outro papo. Em outro momento eu posso até falar aqui. Mas, tipo assim, eu meio que, eu sou menos técnico até, eu acho. Um pouquinho técnico legal, mas eu vou um pouco, caminho um pouco mais pro lado da gestão também. E de liderança, e de estar com gente, né, na equipe, de certo modo. E em alguns momentos já tive equipe, 3 pessoas, 5 pessoas, 4 pessoas, 30 pessoas. Já tive equipe lá, aterro de 35 pessoas. Só em um aterro ainda tinha outro aterro, tinha mais 15 pessoas. Então, é por aí, né? Então, assim, eu consigo visualizar as ideias que ele traz para o seu dia a dia na gestão, sabe? E são incríveis. Ele não é um cara que é acadêmico, que é estudioso, não. Ele é um cara que é CEO de empresa e sentou a bundinha na cadeira ali, com perdão da palavra, mas sentou a bundinha na cadeira e escreveu um livro, cara. Então, você imaginar que aquilo não tem valor, para mim é surreal. Como se você, pô, Steve Jobs sentou e escreveu um livro. Andy Grove escreveu um livro. Líder aí que sente e se presta esse papel de passar esse conhecimento. Sem dúvida, esse livro faz sentido, tá? De estar aqui dentro da lista dessa primeira temporada, tá? E assim, e aí ele avança nessa ideia, né, de que o trabalho, o resultado do gestor é claramente o resultado da equipe. Isso tem que ser muito claro, tá? Então, assim, tá chato mandar e-mail, tá chato conversar com seus liderados, irmão. Isso é a essência de como as coisas vão acontecer para a sua equipe e para você, pelo resultado do seu trabalho. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Aí ele fala, uma das coisas que fica famoso no livro também, são as reuniões 1 a 1 que ele provoca, né, que sejam feitas, que são reuniões importantes. Aí ele fala também no livro sobre OKRs e KPIs, né, para a galera da gestão isso seja mais claro, né, que vamos dizer que você tem que ter clareza dos objetivos-chave, os resultados-chave que você quer ter ali em um determinado período e quais são os indicadores, né, que seriam os KPIs ali que dão, vamos dizer, indícios de que você está no caminho certo e de que você, né, o que é que você tem que mirar para você, no fundo, estar indo em busca daqueles objetivos, né, chave. E aí ele fala sobre isso, acho que nem cabe comentar. Aí quando ele vai falar sobre desempenho de equipes e de pessoas, essa é uma das ideias também que fica para mim, tá? Eu já comentei da primeira ideia, que é a ideia do o resultado do gestor é o output da equipe, é a saída da equipe, é a entrega da equipe, certo? Isso para mim é a primeiro conhecimento assim que ficou marcado, que é uma coisa que sempre que eu penso no livro é uma das ideias-chave, assim, que na minha cabeça, se eu pensar nesse livro daqui a 10 anos eu não tiver lido ele de novo, essa ideia ficou. E a outra ideia, que assim é um pouco de como eu pratico e tento me relacionar com os profissionais que estão ali na minha equipe, que é a ideia da motivação e da capacidade, né? Ele fala que se uma pessoa ela não está entregando o que você espera dela, só tem 2 motivos. Por algum motivo, questão pessoal, porque a empresa não tem incentivo suficiente, porque a empresa não dá uma visibilidade de longo prazo de carreira para ele, de crescimento para esse profissional, etc. Isso já são palavras minhas, né? É evidente. Mas assim, ele pode não estar motivado, né? Naquele momento. E aí você pode trabalhar isso, tá? Tentar entender as motivações daquele profissional para ele dar o algo a mais, né? Para ele fazer o algo a mais. E 2, ou ele não tem capacidade. E aí não tem capacidade, claro, naquele recorte, naquele momento, daqui a 10 anos pode ser que ele tenha um nível de capacidade absurdo. Daqui a 2 anos também as pessoas mudam e se transformam. Mas assim, ele fala desses 2 braços, sabe? Motivação e capacidade. E para mim isso, assim, gerou um nível de clareza muito grande no sentido do que é que você tem que trabalhar com aquela
pessoa, né, que de repente está entregando abaixo da média, abaixo das suas expectativas, na verdade, não é nem abaixo da média, abaixo das suas expectativas. E principalmente, assim, para me dar, acho que, mais tranquilidade para você lidar com os profissionais como pessoas, como adultos, como, né, não ficar sem firulas, assim, a comunicação de uma maneira, assim, mais clara. No sentido assim, por exemplo, às vezes você se depara com profissionais que têm capacidade, claramente eles têm capacidade para entregar o que você espera. E aí você, porra, tenta trabalhar ao lado da motivação no sentido de mostrar todas as possibilidades que o grupo, que a empresa que você tá tem de crescimento para esse cara. E de repente nem assim ele tá fazendo, sabe? Então, se ele é capaz e ele não está se motivando diante de possibilidades de crescimento ali, de carreira ali, sabe? Então, velho, esse cara sabe, não faz sentido esse cara estar aqui. Então, seja um homem ou uma mulher, talvez essa pessoa tenha um perfil de, tipo, acomodação, enfim. Mas esses dois braços de ou motivação ou capacidade, certo? Acho que dão um nível de clareza, um nível de simplicidade para essa relação humana que é complexa, né? Mas essa relação de expectativas de um líder e entrega de um liderado, que para mim também é a segunda ideia que, independente de quanto tempo eu passei em ler esse livro, eu vou me recordar. Assim, é uma coisa que ficou marcado para mim como um dos ensinamentos assim perfeitos para realmente moldar a minha abordagem. E aí vamos lá. Aí ele fala sobre algumas coisas, né? Ele fala sobre estilo de gestão, pois essa parte é massa também. Ele fala sobre estilo de gestão compatível ao nível de maturidade do liderado para aquela tarefa, né? Então, às vezes é uma pessoa que foi crescendo e ele assumiu um novo posto ali dentro do grupo. E aí ele fala que é importante que o gestor tenha a sensibilidade de quando aqueles 10 profissionais que estão ali diretamente ligados a você, né? Ou de repente tem um, dois aqui que eles estão assumindo novas posições e assumindo novos compromissos, novas entregas, novos trabalhos mesmo, e que de repente aquela pessoa ela não tem esse nível de maturidade ainda, maturidade no sentido assim de envolvimento, de autonomia naquelas atividades. Então, nesses momentos, é importante que você, na verdade, de maneira geral, é importante que se as pessoas têm mais autonomia para fazer determinados trabalhos, você se afasta mais e você interage mais, cobra mais, faz testes com menor nível de frequência. E quando aquela pessoa ela tá pegando e está adquirindo aquela maturidade, né? Aí é importante que você esteja junto. É importante que você oriente, é importante que você esteja se certificando que as coisas estão acontecendo, né? E orientando também, ao mesmo tempo, exatamente dando esse grau da capacidade, né? E aí a gente chega na parte de avaliação de desempenho, que é outra parte, assim, uma das coisas que é famoso desse livro, né? As reuniões um a um, né? One on one, que eles chamam, e as avaliações de desempenho, que na Intel era comum ter uma fichazinha, que é uma avaliação de desempenho clara, de aspectos positivos, aspectos que o liderado ele tem que melhorar e que ele estimula que isso seja feito, né? Ao menos todo ano. Ele fala sobre os períodos, o que é que deve ter. A ideia de realmente você, como líder, ter a responsabilidade de dar feedback, claro, certo? E de maneira que você colabore com aquele profissional que está a fim de crescer, que está a fim de avançar, dizendo a ele, velho, eu tô vendo aqui de fora e, cara, é isso aqui que você precisa trabalhar, isso aqui você precisa melhorar, isso aqui você... E ao mesmo tempo, isso aqui você tem feito super bem. E aí ele fala, acho que dá até nota, coisa do tipo, entendeu? Então, assim, é uma das coisas que é famosa desse livro, que eu confesso a vocês que eu não coloco em prática, essa questão da avaliação de desempenho de maneira, né, escrita, mas certamente deve ter um efeito relevante. Eu já vi comentários sobre isso de gestores. E aí, velho, é um baita livro, tá, gente? Eu não vou passar por todos os aspectos do capítulo, são sensacionais, mas tem alguns, assim, que são esse mesmo da fábrica da fábrica de café da manhã, é incrível. Aí ele vai falando sobre caminho crítico, limitantes. Velho,
sensacional, sensacional. Aqui ele vai falando sobre meio que, né, as entradas da matéria-prima, mão de obra, o café da manhã. Ele vai falando sobre, vai fazendo muito um vínculo com a indústria, né? E aí fala sobre até de relação com compra, né, e suprimento para aquela produção da fábrica do café da manhã, né? E assim, show de bola mesmo, sensacional. O livro é um golaço. Indico esse livro assim de olho fechado como o melhor livro de gestão. Certamente tem outros bons livros de gestão, mas esse sem dúvida é um livro sensacional. Ele fala algumas coisas incríveis assim, tipo, você vê como um cara do tamanho de Andy Grove, ele tinha o hábito de estar ali, de estar tomando café da manhã, de estar almoçando com a galera. Exatamente porque ele fala que boa parte do trabalho dele era o trabalho da coleta de informações. Então ele tinha que estar ali por dentro, ouvindo no dia a dia, nos bastidores, porque você consegue ampliar o seu grau de sensibilidade para tocar e alterar determinados aspectos da empresa. E outra analogia que ele faz que é muito bacana, que ele fala, né, sobre a atividade. Quem já foi dono de empresa, CEO, mesmo de uma pequena empresa, uma startup, etc., sabe, né, do nível de responsabilidade que isso tem. E aí ele fala sobre o nível de entrega do trabalho dele, que é semelhante à entrega da esposa dele em casa, por exemplo, né? Que no caso da esposa dele era uma pessoa que era dona de casa, mas ele falava do trabalho de dona de casa, inclusive assim, com bastante respeito, no sentido de o trabalho de dona de casa é um trabalho inglório, assim como o trabalho do CEO, vamos dizer assim, né? Do fundador de uma empresa, etc., né? Do dono de um restaurante, etc. Por quê? Porque o trabalho dessa turma, ele é infinito, certo? Aí ele fala, meu trabalho não acaba, não tem a hora que eu chego assim, ah, não, meu trabalho acabou. Assim como a dona de casa, ela para quando ela tá cansada, sabe? Tipo assim, ah, não, tem 1 bilhão de coisas para fazer. Ela fez 5, cansou, falou, velho, tô exausto. Amanhã eu continuo. E amanhã vai ter mais 1 bilhão de coisas para fazer. Então, assim, ele fala sobre a atividade do senhor, assim, que ele não parava quando ele terminava o trabalho, ele parava quando ele estava cansado, né? Então, que é uma analogia, assim, interessante. Minha mãe, durante um determinado período, ela sempre trabalhou, foi bancária, e aí, em determinado período, ela foi aposentada, né, por invalidez, porque ela tinha lé nas mãos, no braço, sentia dores no braço e tal. Eu não sei muito falar sobre essa doença. Minha mãe não teve crises extremas sobre isso, não, mas ela tinha problema de lé. E, devido à atividade que ela exercia, ela se aposentou, né? E aí ela passou a determinado momento a ser dona de casa, e ela vivia lá em casa reclamando do quanto, de repente, a gente, né, em casa não valorizava o trabalho dela, não via todos os bastidores por trás de uma comida tá pronta, sabe, a casa tá limpa, as roupas estarem lavadas. Então, assim, e depois, com o passar dos anos, né, quando eu fui ficando mais velho, eu passei a ter um super respeito por tanto pessoas, né, que trabalham com faxina, com limpeza, etc., como de maneira profissional, como pessoas que estão dentro de casa, seja homem, seja mulher, mais comum mulher, né, nesse mundo que a gente vive, isso é um fato. E que são donos de casa no sentido assim de que tá em casa o dia inteiro e que de certo modo cuida ali do lar, né? Cuida de filhos, etc. E o quanto esse é um trabalho pouco, não sei se pouco valorizado é uma palavra forte, mas assim, que não tem glamour, sabe? Não tem supervalorização do ponto de vista da sociedade, mas o quanto aquilo é importante, né? E em algumas culturas orientais isso aí, assim, asiáticos, etc., né? O quanto um japonês, né? Tanto para uma mulher, acho que lá ainda mais machista, né? Mas assim, no sentido de existe uma beleza no zelo pelo lar, no cuidado pela casa, seja da horta, de uma plantaçãozinha que você tem, ou seja, do cuidado que você tem ao forrar a sua cama, assim. Então, foi uma das ideias também que eu peguei no sentido assim, porque ele fala, o CEO, o dono da empresa, o dono de um mercadinho, uma mercearia, de um restaurante,
ele não tem fim, não tem finitude no trabalho dele, não tem. Raramente você fala assim, pô, o trabalho está todo feito, estou satisfeito, acabou. Claro que em coisas pontuais, se você tem um restaurante, você vai fazer um evento ali especial, né? Um evento de corporativo, pode-se dizer assim. Ah, uma festa da prefeitura, você vai fazer o evento. De certo modo, você tem uma sensação de fim, né? De dever cumprido ali. Mas, de maneira geral, no dia a dia, o seu trabalho não tem essa sensação de, 100% dever cumprido, é só assim, terminou, tá cansado, vamos para casa. Né? Acabou o dia ali, fez o trabalho base, fez outras coisas, acessórias que se envolvem, né? Desde o suprimento até a produção, até a venda e a relação com o cliente. Mas, ao mesmo tempo, tipo assim, esse trabalho ele não tem necessariamente fim. É simplesmente uma coisa, tô cansado, deu, amanhã eu continuo. Isso em frente. Enfim, mas muita coisa interessante assim que você pode refletir, extrair do livro. Livro de 280 páginas, mas de muito, muito, muito valor agregado aqui, assim, essas páginas são preciosas, né? Gestão de alta performance certamente será um livro que fará sentido para você, vai estar na cabeceira aí, tá? Reza a lenda que era o livro de cabeceira de todo CEO do Vale do Silício. Não sei se é verdade, nunca fui no Vale do Silício, nunca trabalhei na empresa de lá. Mas é isso, galera. Baita livro aqui, super satisfeito de ter trazido esse livro para vocês. Ele já estava em uma das listas mais curtas, assim, desde os primeiros que eu pensei em falar. Quando pensei em falar sobre livro de negócio, indicações de livro de venda, de negócio, de marketing, de crescimento corporativo, crescimento de carreira. Esse certamente é um livro que faz sentido estar na lista, estar entre os primeiros. Se for um tema que está te atraindo nesse momento, essa parte de gestão, se você está vivendo esses desafios aí dentro da sua empresa ou da empresa que você trabalha, vale a pena. Um abraço e até a próxima. Deixa seu like, deixa seu comentário, fala aí o que é que você gostou, o que é que você, né, depois de você ler também, você trazer algum comentário sobre a relevância desse livro na sua vida, né? Vamos lá, tá bom? Beleza, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.